Aleluia. Bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem assentar. Diga graças a Deus. Obrigado, Edgar, Samuel, Tamires. Maravilhosos. Glória a Deus. Aleluia. God is good. Deus é bom. Vamos todo mundo falar inglês hoje. God is good. Dios es bueno. Todos ustedes hablan en lenguas. Gloria a Dios. Nuestro Dios es hermoso, poderoso. Gracias, Senhor. Graças, Senhor. Que louvor gostoso. Se deixar aqui, a gente vira a noite, né? Amém? Bom adorar a Deus. Esse ambiente de glória. Nós temos que caminhar debaixo desse ambiente. Nossa família está dentro desse ambiente. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra serviremos é adoraremos. Essa palavra de servir a Deus aí é adorar a Deus. É um serviço espiritual, é adoração. Lá em Neemias capítulo 8, quando ele disse isso, Neemias estava restaurando a adoração em Jerusalém. Ele reconstruiu os muros, Esdras reconstruiu o templo, e então ele organizou a reconstrução por família. Josué também havia profetizado isso, em Josué capítulo 24. Neemias traz uma visão, e ali, quando ele fala da adoração em família, ele fala de um ambiente de alegria. A família, ela é uma igreja, é um ministério. Então, quando você entende isso, você vai organizar na sua casa cultos a Deus. Glória a Deus. Imagine, sua casa é um lugar de adoração a Deus. Como esse templo aqui, assim é sua casa. Então você tem que remir a sua casa para Deus. Porque às vezes nós colocamos dentro de casa, que é um lugar de adoração a Deus, filmes de violência, música do mundo, vídeo pornográfico. Olha quantas legalidades quantas janelas para demônios você abre para dentro da sua casa. Aí depois você não entende porque tem doença, dívida, contenda, frieza espiritual. Você não entende porque você não consegue orar, buscar a Deus. Porque um lugar que era para ser dedicado ao Senhor, você abriu legalidades para demônios. Então nós temos que remir esse lugar, cobrir com sangue, fechar as brechas, um português bem claro,
expulsar esses demônios da sua casa, do ambiente da sua casa. Casamentos são destruídos, ministérios são destruídos, os filhos vão para as drogas, finanças são atacadas por demônios, pessoas ficam em depressão por causa da falta de entendimento espiritual. Porque nós somos um ambiente espiritual. Amém? A alegria é um ambiente. A depressão também. A paz é um ambiente. A contenda também. Então, se você quer na sua casa um ambiente onde a glória de Deus se encontra, você é o sacerdote do lar. Você tem que exercer o sacerdócio. E o que é isso? É proteger o jardim. Adão não exerceu o sacerdócio da maneira correta. O diabo seduziu a esposa dele. E aonde que Eva caiu? Ela caiu lá no quintal, tropeçou no pedaço de pau. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da queda espiritual. Ela caiu pelo que ela ouviu. Entendeu, Rebeca? Às vezes a pessoa, ela acha que cai pelos olhos, mas ela ouviu a voz do diabo. Porque não protegeu o jardim. Você tem que proteger o que você escuta, para você não ver aquilo que Deus não quer que você veja. Muitas vozes, sua carne fala algo, sua alma, pessoas, amigos, seu smartphone, seriados. Muitos lugares estão falando coisas. Cuidado com o que você ouve. O bom é ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos. Olha o que Jesus falou. Fique atento ao que você ouve. Não é nem o que você vê. Ele não falou assim, quem tem olhos, veja. Não, ele falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então você tem que, para você proteger o ambiente espiritual que você vive e a sua própria vida, você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Essa palavra foi minha filha que me deu, a Rebeca. Ela estava pregando para mim. E ela falou, pai, olha isso aqui. Eva caiu pelo que ela ouviu. Então essa visão de que você é um tabernáculo, sua casa é um tabernáculo, seu ministério é um tabernáculo. O tabernáculo, a palavra do hebraico é Sucote. Significa tenda móvel, habitação temporária. Eu sou um tabernáculo, porque eu sou uma habitação temporária nessa terra. Ali a glória de Deus se estabeleceu. Por um tempo. Até que foi edificado o templo de Salomão, que representa aquilo que é eterno. Saiu da tenda e foi para o que era fixo. O templo já não se movia mais. Era algo
fixo em Jerusalém. Está lá até hoje. Quem vai lá, eu tive lá uns dias atrás aí. E está lá, os fundamentos de Salomão estão lá até hoje. Que representa aquilo que é eterno. Então você tem aqui dentro do seu corpo um espírito que é um ambiente que precisa ser protegido. Temos este tesouro no vaso de barro. Então você tem que ser mais espiritual. Você é crente em Jesus. Você é filho de Deus. Não fica assistindo qualquer coisa. Não fica vendo qualquer coisa na internet. Você vai contaminar seu espírito. Você vai abrir brecha para demônios. Depois você vem aqui pedir oração. Não sabe por que está sendo atacado. Você age de maneira negligente. Você não protege o ambiente. Você tem que proteger o ambiente espiritual que você carrega. Você não pode ficar assistindo qualquer coisa, vendo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa. Você tem que procurar ouvir o Espírito de Deus. Tem um aplicativo, vou dar 2 aplicativos para vocês baixarem aí, anota aí. O primeiro é a Bíblia Falada. Você ouvir a Bíblia. Não tem nada melhor do que a Bíblia. Então baixa lá, Bíblia Falada, para você escutar a palavra de Deus. Você está dentro do ônibus, no Uber, ou no trabalho, ou fazendo alguma... Escute a Bíblia. Sintoniza o tabernáculo com o céu. Amém? Glória a Deus. Eu não consigo ler dentro de carro, por exemplo. Eu fico enjoado. Eu passo mal, aí eu escuto. Põe um foninho ali e vou ouvindo. Orando em línguas. Aí eu escuto os salmos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí você vai, a sua alma ouvindo, o seu espírito sendo edificado. Você vai gerando o quê? Um ambiente espiritual, onde o diabo não te derruba, onde vai vir, você recebe uma notícia ruim, mas você está em um lugar em que nada te abala, porque você está firmado na rocha. Aí você fica pendurado, enseriado, escutando gente que não tem o Espírito Santo, ouvindo o vizinho, parente, tudo carnal, tudo pessoas naturais, pessoas racionais, que vivem uma vida natural, que não tem comunhão com o Espírito. Cara, você vai trazer para o ambiente do seu espírito algo que não edifica. E as pessoas vão te dar conselhos pensando no seu bem, mas a partir daquilo da sua experiência de vida, e não, muitas vezes, da vontade de Deus. Então você tem que cuidar com o que você ouve. Amém? Agora, se a pessoa ela tem o Espírito de Deus, escuta ela, porque pode ser o Espírito de Deus falando. Se a pessoa tem comunhão constante com a palavra rema, revelada. Glória a Deus, irmãos. Você é um ambiente de adoração. Você não nos vincula à vida espiritual da vida natural. Você tem que pregar o que Deus diz, não é o que você pensa. Você tem que ensinar o que Deus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho ordenado. Não é ensinar o que você pensa, é ensinar o que Ele disse. Com todo respeito e carinho,
me entendam. Eu não estou nem aí para o que você pensa a meu respeito. Você tem que viver sempre pensando no que Deus está pensando. Estão entendendo? Isso agrada a Deus? Ah, mas o seu vizinho falou que não tem nada a ver, não tem problema. Cara, mas eu não vou prestar conta para o meu vizinho, eu vou prestar conta para Deus. Olha aí, pentecostal desde pequeno. Deixa ela. Ó. Com álcool? Toma o álcool, Vitória. É água? Manda molhar o povo aí, principalmente as irmãs de chapinha. Nós temos que viver uma vida espiritual. O homem espiritual discerne todas as coisas. As armas de nossa guerra, de nossa milícia, não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas na mente. Glória a Jesus. Diga, eu sou um ambiente de glória. Minha família é um ambiente de glória. Nossa igreja é chapa quente. Aleluia! Um ambiente de glória. Então, qual que é a visão de Deus para você? Te transformar em uma pessoa espiritual, com uma mente espiritual, com uma visão espiritual. Aí cada um está num estágio. Um está vindo aqui para resolver o problema que ele está tendo lá com a família. O filho está nas drogas, está com um problema grave, tem alguém doente. Deus sempre usa problema para nos atrair a Ele. Mas se você já passou essa fase, você não pode ficar buscando a Deus só por causa de problema a mais. Você já passou esse ciclo. Você já entrou em outro ambiente, outro ciclo. Agora você conheceu Ele. Ele te atraiu pelo problema. Aí você o conheceu. Aí você já não busca Ele mais por causa de problema. Aí você começa a conhecê-lo e buscá-lo por quem Ele é. E aí você começa então a desejar o que Ele deseja, a amar o que Ele ama, a abominar o que Ele abomina. Aí você está no processo, você não converteu ainda não. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. E no final desses 3 anos andando com Jesus, eles ainda não haviam tido uma experiência com a cruz. Eles só caminharam com Jesus. A maioria das pessoas ainda só caminharam com Jesus. Não passaram pela cruz. Aí quando a pessoa está caminhando, está na igreja, está de boa, gosta do culto, gosta da palavra, está igual Herodes. Herodes era um cara que ele gostava de ouvir a palavra, mas ele não tinha nascido de novo. Ele gostava. A pessoa está aí, ela gosta da igreja, gosta dos irmãos, gosta da movimentação. Mas a pessoa só nasce de novo quando ela morre para esse mundo. Se você ainda não morreu para esse mundo, você ainda não passou pela cruz. Se você ainda é enraizado aqui, as coisas deste mundo ainda te seduzem, você ainda é movido pelo que acontece nesse mundo. O cara falou assim, mandou uma mensagem, falou assim, cara, lá na igreja sua ninguém usa máscara. Eu falei, pois é, cara, nós não estamos na pandemia. Você está, eu não estou, ué. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Você que está com problema. O problema não está comigo, está com você. Eu não estou aqui nesse mundo, cara. Se eu partir é porque Ele decidiu me levar. Não é a Covid que vai me levar. Eu estou nessa fé. Agora, a gente respeita todo mundo. Mas você tem que ter um entendimento do que você
vive em Deus. Se eu morrer, cara, eu vou morrer mesmo. Mas eu não vou parar de pregar a palavra de Deus por causa de Covid, nem de demônio, nem de... Fui chamado para isso, é minha vida. Então você tem que ter uma visão. Senão você vai ficar vivendo com medo, escravo do medo, preso. Você vai morrer mesmo, meu irmão. Já te avisaram isso ou não? Então não estressa não. Nós somos um ambiente de fé, de vida, de morte. Você, eu, daqui 100 anos nenhum de nós vamos estar aqui não. Hoje partiu um pastor amigo meu de Covid, querido. Estive com ele outro dia, lá em Curitiba. Zé Roberto, meu amigo. A gente ficamos juntos num congresso, no hotel. Demos risada. Eu chamava ele de menudo, que ele gostava de usar um cabelo grande. Morreu hoje. Eu falei, Zé, você foi na frente, né? Quem tem medo de morrer, irmãos, é porque não morreu ainda. Você não pode matar quem já morreu. Eu já morri para esse mundo. Minha vida não é aqui. Essa vida aqui não existe. Isso aqui é uma prova. Daqui 100 milhões de anos, 1 bilhão de anos, 200 trilhões de anos, aonde você vai estar? Depende se você foi aprovado aqui. Então viver mais 100 anos ou menos, diante da eternidade, é como uma gota no oceano. O momento de você morrer para esse mundo é agora. Não seja escravo dos seus medos, da sua incredulidade. Não seja escravo das circunstâncias. Daqui a pouco vai passar essa epidemia aí, pandemia. Daqui a pouco vai vir outra. Esse é o princípio das dores de Mateus 24. Agora a tendência é piorar. A situação no mundo só está piorando. Jesus falou que isso ia acontecer. Não seja ingênuo. Não pensa que vai melhorar não. Na minha infância eu ainda brincava na rua. Hoje eu não posso deixar meus filhos na rua. Na geração anterior, as pessoas dormiam de porta aberta, escancarado, deixava carro aberto na rua. Faz isso hoje. Não é por causa das pessoas. Estão sendo liberados demônios desses últimos dias. Está na Bíblia. Está em Apocalipse. Abaddon é um tipo de demônio do homossexualismo. Está lá em Apocalipse 9, me parece, que ia ser liberado em determinado momento da terra. Olha o que aconteceu a partir da década de 90 para cá, que em termos de história é muito pouco tempo, com a proliferação desse movimento LGBT na terra. Estão entendendo? Você não vai parar isso. É os últimos dias. É o que a palavra de Deus diz, está se cumprindo. Mas só que a gente quer caminhar com Jesus sem passar pela cruz. A gente quer caminhar com Jesus sem morrer para esse mundo. A gente quer caminhar com Jesus ainda pendurado no seriado de Netflix. Cara, você não vai longe na sua vida espiritual se você não fizer uma ruptura de morte com esse mundo.
Se você não entender o que é a morte, você vai tentar conciliar entre o santo e o profano, entre o mundo e Deus. Não tem como. Estão entendendo ou não? Uma hora vai dar ruim se você continuar assim. Você vai ter um encontro com a realidade. Mas você é religioso, radical. E põe mais uns adjetivos aí. Pode me chamar do que você quiser. Eu sei para onde eu estou indo. Não estou preocupado com o que você pensa a meu respeito. Eu quero buscar Deus. Eu vou buscar Deus. Eu vou continuar buscando a palavra. Eu vou continuar com os meus joelhos dobrados. Eu não vou me prostrar para o espírito da Babilônia. Eu não vou me prostrar para Nabucodonosor, a estátua. Eu estou na linha de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode me lançar na fornalha. Pode fazer o que o Senhor quiser, Deus. Mas eu não tenho parte com esse mundo. Você é um discípulo. Está caminhando com Jesus. Vai chegar uma hora que Ele vai te apontar a cruz e vai te falar: vocês poderão beber o cálice que eu estou para beber? Porque se você quiser ressurreição, você tem que morrer. Agora, conciliar os dois, você vai ter dificuldade na sua vida cristã. Você vai tomar chumbo do diabo e repreensão de Deus. É assim que você vai viver. Uma hora Deus vai falar: olha, você está errado. Aí vem o diabo que você está dando mole para ele. Ele entra e te arrebenta. Aí mas você é crente, você ama Jesus, você dança a dança da noiva. Mas lá fora você vive o santo e o profano. Você se preocupa com o que as pessoas pensam. Você quer ler Apocalipse e jogar Free Fire. Você vai se dar mal, cara. São demônios aqueles personagens. São demônios. Aí você quer viver uma vida com Deus, adorando o diabo. Funciona não. Israel tentou fazer isso várias vezes. Deu ruim. Foi parar debaixo do governo de Nabucodonosor, debaixo de um cativeiro. Ou você se torna radical, porque eu conheci um jovem de 33 anos, que ele foi tão radical, a ponto de entregar a vida dele numa cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Que Deus nos ajude. Eu estou falando de oferta. Vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus. E aí, profeta Isaías. Já casou? Não? Deixa comigo, te ajudar. Falar nisso, cadê a Ellen? A Ellen está aí? Sua altura. Pega aí a sua oferta ao Senhor. Vamos adorá-lo. A oferta é uma expressão de morte. A oferta é uma expressão de morte. Mas apóstolo Rogério, você falando palavras assim, você não incentiva o povo a ofertar. Você não está ofertando para mim. Eu não quero te incentivar a ofertar. Eu quero te incentivar a morrer. Você oferta se você quiser. Quem sustenta essa obra é Deus. Pode vir, Beth. Lacinho vermelho, tá bonitona. Glória a Deus. Pega a sua oferta ao Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, Criador dos céus e da terra. O Senhor é quem nos cuida de nós.
Damos a Ti toda a honra e toda a glória. Recebe a adoração dos Teus filhos essa noite. Nós estamos em um projeto de adoração. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é digno de toda adoração. Que o Senhor, ó Deus, receba a adoração daqueles que Te adoram em espírito e em verdade. E que o Senhor, ó Deus, abençoe a cada um de nós e nos dê força para enfrentarmos a nossa cruz. E que o Senhor prospere os caminhos do seu povo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Traga ao Senhor a sua oferta. Tu és Senhor e Rei. Que coisa linda. Governa sobre o universo. Justo e fiel. Justo e fiel. Vestido de glória e poder, coroado estás e para sempre reinarás. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o teu lugar, habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo de Davi. Quem estiver anotando, é a conclusão do nosso PDA, amém? Atos capítulo 15, verso 15. É fácil de memorizar. Atos 15, 15. Tu és santo, tu és santo, Santo Deus. Nós tivemos 3 dias de ministrações sobre adoração. Glória a Deus. Foi XQ ou não foi? Nós falamos sobre ambientes da adoração, falamos sobre vestes, altares, instrumentos proféticos. Eu não vi ainda a ministração da Bruna, mas eu vi que ela falou sobre amor. Não foi isso ou não? Foi não, Lê? Me contaram que foi sobre o amor, como ser amável. Então, são ministrações de adoração, porque a Bíblia é um livro de adoração. O propósito de Deus é nos transformar em adoradores, não membros de igreja. O propósito de Deus é te fazer um homem e uma mulher que adore a Deus em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai está à procura. Quando Jesus disse isso para a mulher que estava ali no poço de Jacó, ele encontrou uma mulher com muita sede. Só que Jesus estava alinhando ela. Falei, olha, você é mais ou menos o que eu falei para vocês aqui. Vocês estão com sede da coisa errada. Falou para ela, cara, você está com sede da coisa errada. Você está buscando. Se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu te der, esta água que eu te der será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna.
E ela, dá-me dessa água, Senhor, para que eu não tenha. Ele falou, olha, você ainda não pegou ainda, irmã. Na hora que ela mordeu a isca, ela chegou na cidade chapada, falou, cara, eu encontrei o Messias. Ele falou tudo que eu estou vivendo. Meu irmão, quando você se torna um adorador, Jesus te dá uma água que você não vai encontrar em lugar nenhum, nem no sexo, nem no dinheiro, nem no poder, nem em posição. Quando você beber da água da adoração, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Quando ela bebeu dessa água, ela chegou lá falando, e os caras foram lá ver, e quando viram Jesus pregando, aí eles voltaram para ela e disseram, já não é mais pelo que você nos disse, mas agora nós ouvimos, essa água tocou a gente aqui. Glória a Deus. A adoração, ela libera algo. É diferente. Você estudando a Bíblia, você encontra as pessoas que mais marcaram na sua geração, na sua história, foram os adoradores. E o Espírito Santo continua na nossa geração. Ao invés de você ser um cara gospel, seja uma pessoa de altares, uma pessoa de relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, invista na sua eternidade. E aí a Bíblia conta um desses caras que foi chapa quente, Davi. Quem está ali é o Samuca? Não, é a Michele. Michele, põe aqui Atos 15:15, por favor. Conferem com isto a palavra dos profetas, como está escrito. 16. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Quem falou isso foi o pastor Tiago, irmão sanguíneo de Jesus, filho de Maria. Tiago, ele estava num concílio teológico, ele estava com um problema teológico lá na igreja. Eles estavam com uma crise, por quê? A igreja primitiva era uma igreja judaica. Só que agora os gentios estavam recebendo a palavra. Aí Tiago se levanta, ele era o líder da igreja em Jerusalém, e ele fala, olha, o que está acontecendo é que chegou o tempo da restauração, da adoração no modelo de Davi. Para que todos os homens, todos os povos, esse texto é o texto de Amós capítulo 9, para que todos os povos da terra busquem o Senhor. E ali, quando Tiago fala isso, eles entenderam que em Jesus, a porta da salvação estava sendo aberta para as demais nações da terra. Então, através desta visão do tabernáculo de Davi, o que é o tabernáculo de Davi? É um ambiente de adoração. Nenhum amém. O tabernáculo de Davi estava caído, porque eles não adoravam como Davi, eles não exerciam uma visão como a de Davi. A história do tabernáculo de Davi é fantástica, é extraordinária, porque ela começa nos tempos do rei Saul, quando os filisteus tomaram a arca. Então, depois da morte de Saul, quando Davi assume, ele toma uma decisão. Ele quer trazer a arca para Jerusalém. E acontecem muitas coisas. Ela estava numa região chamada Kiriat Jearim. E aí Davi vai lá. Ela permaneceu lá durante 20 anos. Põe para mim, por favor. Não precisa abrir lá não, para a gente ganhar tempo. 1 Samuel 4:1. Ela ficou na casa de Abinadab. 20 anos a arca estava lá. Mas a arca estava lá, mas o tabernáculo de Moisés não estava ali. Durante um tempo,
Davi percebeu o seguinte: cara, não adianta eu ter o tabernáculo sem ter a arca. Não adianta eu ser uma pessoa sem a presença. Então, Davi não estava focado no tabernáculo, mas aquilo que o tabernáculo carregava. Então ele foca a arca. Você não tem que estar focado, preste atenção nisso, se a sua igreja está cheia, mas o que está enchendo o coração da sua igreja? Você pode ter uma igreja cheia e a maioria das pessoas não ter a arca. Pode ser muitos tabernáculos vazios da presença. E o que Davi havia focado não era a quantidade de tabernáculos. O foco dele era a arca. Por isso você pode viver uma vida aparentemente cristã sem ter a presença. Você não vai ser cheio do Espírito Santo assistindo filme de violência, filme com sensualidade, com mentira, com engano, fantasias do diabo, para tirar o seu foco das coisas eternas, alimentando sua alma. Tem pessoas, a alma é tão doente que elas ficaram presas em determinado momento do passado dela. Vou explicar rapidamente. Às vezes a pessoa passou por uma crise na vida sentimental. Aí ela foi traída, abandonada e tal. Aquilo marcou tanto a alma dela que ela fica comendo de filme de romance o tempo todo, porque ela não consegue suprir a sua cura na relação com Deus. Ela está tentando beber da água errada. O seu noivo é outro, não é filme de romance. Você tem que ter um caso de amor com Yeshua. É Ele que vai te suprir. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Estão entendendo? Estou dando um exemplo. Pessoas que passaram por traumas na vida sentimental. Aí usam os recursos do mundo, tentando alimentar um buraco na alma, porque não entenderam. Aí ela fica presa em determinada. Aí o cara, ele na sua infância, na sua juventude, adolescência, ele tomou uma porrada, ele tomou um pau na escola, ele apanhou tanto em casa, os irmãos batiam nele. Aí ele cresceu, ficou velho, mas dentro da alma dele tem uma sede de vingança. Aí o cara só fica vendo filme de violência, porque ele queria vingar aquilo que aconteceu no passado dele. Ele não foi curado daquilo. Então ele vai tentar suprir as suas debilidades emocionais. Estão comigo? E aí vai, e entra, pode ir pelo rio do dinheiro. O cara só vê ficção. Meu irmão, sai dessa terra. Vamos sair daqui. Isso aqui é Cara, se você gosta de filme, de superprodução, tem uma superprodução de 66 livros, que é cada história, mano. Você entra ali, o cara foi parar. Meu Deus. O Evangelho de Marcos, por exemplo, é um filme de ação, desde o capítulo 1 até o capítulo 16, é o pau quebrando. No capítulo 1 do Evangelho já começa manifestando demônios. E Jesus andando sobre as águas, dormindo dentro da tempestade, no meio da tempestade. Você vê a visão espiritual, ela tem condição de suprir as debilidades da sua alma. Ao invés de você ficar se alimentando ou buscando alimentar-se nas fantasias deste mundo. Por que o diabo levantou a indústria de Hollywood na década de 50, 60? Foi logo o pós-guerra, quando houve aquela destruição violenta, surgiram as organizações supranacionais, a ONU, FMI, OMS, que está muito em voga aí por causa da pandemia.
essas organizações surgiram do pós-guerra, pós-segunda guerra. Os Estados Unidos se levantam e aí ele vai estabelecer a americanização do planeta. O que ele faz? A indústria cinematográfica. Fala o seguinte: agora nós temos que entreter as nações, vendendo a cultura americana para os povos, para aumentar o nosso mercado consumidor. Só que com uma visão econômica, eles exportaram o pecado dentro do pacote, a sensualidade, o engano, a violência. E o mundo está assim, porque o diabo entrou nessa indústria do entretenimento. Aí hoje mudou a roupagem. Durante um tempo Hollywood discipulou as nações. Agora é a internet. Há uma movimentação do diabo no discipulado das nações. Antes eram filmes. Hoje são filmes, videogames e outros entretenimentos. O diabo está discipulando pessoas que estão dentro da igreja. Nós pregamos aqui, às vezes, um culto de 2, 3 horas, e você fica o dia inteiro com a internet na mão. É difícil tentar transmitir uma visão, se quando você sair por aquela porta, você vai alimentar o outro lado. Você vai ter que tomar uma decisão uma hora, de que lado você está na guerra. Eu tomei a minha. E eu gosto de cinema, eu estudei cinema, eu estou falando essas coisas para vocês, porque eu estudei, eu gosto. Eu já tive locadora com mais de 8.000 títulos. Estudei produção, desenvolvimento, fotografia, tudo que envolve. Até mesmo o aspecto de como eles massificam as pessoas. Mas eu decidi considerar tudo isso como refúgio, como perda. Preste atenção no que está acontecendo, meu irmão. Você não pode viver uma vida na presença de Deus como um adorador e uma outra fora. E tentar falar assim, não, isso não tem nada a ver. Tudo, não tem nada desvinculado do mundo espiritual. Eu estive na Índia, numa cidade chamada Varanasi, no norte da Índia. E eu fui lá no templo dos macacos. E eu fui no templo de Durga. E eu fui no outro templo lá dos hindus. Quando eu chego lá, eu me deparo com os mascotes dos times de futebol do Brasil, consagrados aos demônios hindus. Você acha que tem algo desvinculado do mundo espiritual? Não seja ingênuo. O diabo, ele usa tudo. A idolatria em uma área, a idolatria em outra. A idolatria não é só os bonequinhos de gesso. A idolatria envolve outros fatores. É onde você dedica o seu coração. A idolatria aqui no Brasil é muito relacionada ao futebol. Você vai lá em alguns países do Oriente, é o cricket. Aqui a gente nem pratica esse esporte. Lá eles matam por causa do cricket. Paquistão, Nova Zelândia, Austrália, o pau quebra, tem Copa do Mundo, igual tem aqui. Quem está por trás disso? Não é o Espírito Santo, não. Você vai lá na América, o basquete, futebol de americano, veja como o diabo usa a ideia da competitividade do esporte para tomar o coração do homem. Ele faz de tudo para que o homem não adore a Deus. Não se engane. Não se engane. Tem um esporte, eu estou tentando, rugby, lembrei. Os caras da Nova Zelândia, os caras são assim, meu corpo assim, bem fortes, eles são patola. Eles têm um grito, é uma invocação de espírito. Vocês já viram isso? Alguém já viu? Esqueci o nome. É uma invocação de demônios antes do jogo. Não precisa dizer que eles são os melhores do mundo. Cara, não tem nada desvinculado. Abra os seus olhos. Deixa de ser ingênuo.
Quando Deus fala, olha, eu quero restaurar o tabernáculo caído de Davi. Por quê? Porque havia no ambiente de adoração de Davi a centralidade de Deus em todas as coisas. Por isso que ele fala, nos últimos dias, a profecia de Amós, restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Era o ambiente de adoração de Davi. Tudo que Davi fazia era para a glória de Deus. Davi ia para a guerra adorando a Deus. Tudo que ele fazia na adoração havia centralidade de Deus. Estão entendendo ou não? Você está sendo disputado. Você está sendo disputado pelos espíritos. Há demônios lutando pelo seu coração. O diabo, ele é muito pior do que você imagina. Ele vai fazer de tudo para entrar na sua casa, nos seus filhos. Ele é muito pior, já derrubou gente muito mais santa que você. Ele faz de tudo para ocupar um espaço no coração do homem. Se você não se tornar um adorador, porque só o adorador consegue perceber essas movimentações. Só um adorador que tem a adoração a Deus, ele vai discernir as movimentações espirituais. Você servir Jesus na carne, você não percebe isso. Uma hora ele te pega. Não há como. O tabernáculo de Davi, ele foi algo assim tão fantástico, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele tinha uma carga tão poderosa. Deus, ele foi adorado em vários ambientes edificados. Ele foi adorado no templo, no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Davi, no templo de Salomão, no templo de Zorobabel, na restauração ali de Ageu e Zacarias. Deus restaurou o templo, havia adoração. Só que Deus não teve saudade do tabernáculo de Moisés, que é uma referência profética para entender o tabernáculo de Davi. Mas Deus teve saudade do tabernáculo de Davi. Porque o tabernáculo de Moisés, ele foi para Israel. Mas o tabernáculo de Davi foi para todas as nações. Para que todos os povos invoquem o Senhor. O sacerdócio de Moisés era a ordem levítica. O sacerdócio de Davi é a ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio muito mais amplo, onde Jesus é o sumo sacerdote. Conforme Hebreus 6:20. Jesus é o sumo sacerdote. Estão entendendo? Onde Deus é o centro. Não há concorrência com Deus no ambiente do tabernáculo de Davi. Não há outros deuses. Não há outra coisa. Não há nada que se compare à grandeza de Jesus. Ele como centro de tudo, de todos. Não há casamento, vida sentimental, dinheiro, ministério. Não há nada. A adoração de Davi era centrada em Deus. A ordem de Melquisedeque é uma ordem sacerdotal onde não há negociação. Irmãos, isso é muito forte. Você só pode entender o tabernáculo de Davi por causa do tabernáculo de Moisés. Ele foi, porque a revelação de Deus é progressiva. Deus traz a revelação a Moisés, mas depois ele traz uma revelação nova a Davi. Davi, você já está profetizando o que vai acontecer nos últimos dias. E Davi entendeu isso. O que ele faz? Ele traz um novo padrão profético, que não era o padrão para Israel, o padrão levítico. Davi, ele inova. Não mais sacrifício. Ele traz a arca de volta para Jerusalém. Ele começa a manifestar a glória de Deus de uma maneira, num nível de adoração muito mais alto. Cara, preste atenção. Deus está te chamando para você apresentar a Ele um nível de adoração mais alto.
Não se satisfaça com o que você alcançou. E assim, quando Deus levanta Davi, ele leva a arca para Jerusalém. A arca ficou ali no Sinai, onde é Jerusalém, mas também ficou o tabernáculo em Gibeon, na região de Samaria. Por isso que quando a mulher encontra Jesus, ela fala assim: os nossos pais falam que a gente deve adorar em Samaria, vocês falam que é em Jerusalém. Aí Jesus fala: nem lá, nem cá. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Agora você é o tabernáculo e a arca está dentro de você. Ele estava falando dele mesmo. 1 Crônicas 16, 37. Vamos ver o que Davi aprontou aqui. Crônicas 16, 37. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Até aí tudo bem? 38, agora é a chave. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68. A Obed-edom, filho de Jedutum, e a Ossa, para serem porteiros. Qual que é a chave aqui? Obed-edom era gentio e Asaf era judeu. Agora ele abre o acesso à adoração aos povos da terra. Davi, ele estava fazendo algo que aos olhos dos sacerdotes levíticos era uma abominação, mas Deus aprovou. Por isso que quando Tiago cita que todos os povos da terra invocassem o Senhor, invocassem o nome de Deus, é porque Obed-edom, ele era um gentio. Agora judeus e gentios adoram a Deus juntos. A parede de inimizade que havia foi derrubada. Paulo explica isso em Gálatas. Davi já havia visto o que Paulo falou lá na frente. O que ele está dizendo? Que agora qualquer pessoa pode adorar a Deus, qualquer pessoa pode se tornar um adorador. Mas as pessoas não querem ser adoradores, elas querem ser membros de igreja. Elas querem ser afagadas pelo pastor, querem ser amigas do pastor. Cara, sua amizade comigo é uma bênção na alma, mas não vai te ajudar em nada espiritualmente se você não se tornar um adorador. E se eu não me tornar um adorador, cada um de nós temos responsabilidades que são intransferíveis. Você tem que ser um adorador. Você tem que ter esse entendimento. Deus abriu a porta, mas Ele não transferiu responsabilidade. A sua maneira de caminhar com Deus, a partir desse momento, por isso que o Senhor falou: olha, eu vou restaurar a ordem sacerdotal de Davi, de Melquisedeque em Davi, porque agora todos os povos me adorarão. Aí Davi, o que ele faz? Ele começa a se alegrar em Deus. Olha o ambiente de alegria. Aí Davi, ele tem umas ideias muito doidas, que Davi era muito chapado. O que ele faz? Ele faz instrumentos. Ele institui dentro do culto, coisa que não havia no tabernáculo de Moisés. Ele coloca música, ele coloca porteiros, ele coloca cânticos proféticos, ele coloca dança profética dentro do tabernáculo. O que havia no tabernáculo de Davi? Sons de trombetas e chofares, símbolos ressonantes, tambores,
salmos, cânticos espirituais, orações com músicas, júbilo, aclamação. Eles batiam palmas, eles aplaudiam a Deus, eles louvavam com ação de graças. Havia gozo, riso, alegria, adoração com harpas e instrumentos de corda. Na ordem de Moisés era 6 da manhã até as 6 da tarde. Na ordem de Davi, 24 horas, 7 dias por semana. Não parava e não parou durante 40 anos. 40 anos de adoração ininterrupta. Não é fazer a oração de manhã, não. É você ficar 24 horas ligado no trono. Na ordem de Melquisedeque é orar e sem cessar. Não é orar de manhã, orar à noite. É uma vida. Outra coisa que tinha no tabernáculo de Davi: louvores por turnos, organizados por famílias. Muita gente não entende o culto familiar. Cara, como é que você não vê isso na Bíblia? Está em toda a Bíblia. A adoração era em família. E você não percebe o que o diabo está fazendo com as famílias. Davi organizava os turnos por família, onde o marido, ele era o pastor da casa dele. Ele era o exemplo, a referência de Deus. Ele era o cara que pastoreava, ele era o exemplo de oração, ele era o exemplo na palavra, ele que ensinava os filhos a palavra. Não tinha essa de salinha de criança, não. Quem ensinava os filhos era no ambiente de família. Havia no tabernáculo de Davi bênçãos liberadas para cada pessoa da família. Era imposição de mãos. A glória de Deus se manifestava. Judeus e gentios adorando a Deus. O nome do Senhor era citado todo o tempo. Era uma adoração centrada em Deus e não no homem. Havia honra aos atributos de Deus. É só você ler os salmos. Havia santificação e confissão de pecados. Deus era o centro da adoração, e não o homem. O tabernáculo de Davi, ele tinha algumas características. Eu já fiz isso e confesso o meu pecado diante do Senhor. Mas é triste ver às vezes o pastor preocupado se vai perder membro ou não. Cara, eu já fiquei assim, mas eu já passei desse ciclo. Eu amo a todos, mas eu vou pregar a verdade até meu último suspiro. E quanto mais velhinho eu estou ficando, mais radical eu estou ficando. Porque eu estou percebendo que Deus é santo, santo, santo. Ele não se contamina. E quanto mais eu prego a verdade, mais a igreja enche. Eu falei, ué, esse negócio funciona. Você fica com medo, pastor, não pode. Eu comecei a falar da tatuagem aqui. Cara, você sabe de onde a origem da tatuagem? Você que já fez tatuagem, fique em paz, eu te amo. Fica sem peso aí. Quero te orientar. A tatuagem tem origem nos escravos. No Brasil, a tatuagem chegou aqui em facções criminosas. Vai estudar, cara. Antes de falar bobagem, vai ver como os povos da Babilônia se tatuavam, se marcavam para os deuses. Mas a pessoa acha que agora que eu sou gospel, eu sou church, não sei o que e tal, agora todo mundo vai, o cara vai, vira lá um cheque devolvido, fica todo carimbado. Agora, por quê? O cara, ele tem problema de alma, ele quer ser único.
A marca que você carrega são as marcas de Cristo. Quem é marcado com Jesus não tem carência de alma nessas coisas. Não, mas você é radical demais. Cara, você é com tatuagem ou sem tatuagem, eu só estou te dando uma visão. Agora, você prega isso hoje para muitos jovens que estão aí carimbando, o que acontece? Você é radical. Um radical não usa bata africana, igual essa aqui. Perceba o momento que a gente está vivendo. Estão entendendo, irmãos? Perceba, estuda um pouquinho sobre a origem das tatuagens. Está aí na internet, você vai achar. Na Babilônia, no Egito, nos romanos, nos persas, nos escravos, nas tribos, que eram marcas, selos aos outros deuses. Mas a minha Bíblia diz que nós carregamos no corpo o morrer de Jesus. Quem é marcado por Jesus não tem esse tipo de carência. Você é marcado por Jesus. A cicatriz que você carrega é outra. Então, a minha adoração não é a mim. A minha adoração é a Deus. A centralidade de Deus na adoração. Você é um tabernáculo aonde Deus quer estabelecer na sua vida uma visão. Qual visão? Segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem como Davi. Então eu olho para Davi e extraio do que Deus disse as coisas que se aplicam na minha vida. Me aplicam na minha vida o temor ao Senhor, colocar Deus no centro, não me contaminar nesse mundo. Salmo 51, quando Davi escreve aquele salmo, ele fala: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito que não se abale com esse mundo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então hoje, irmãos, você pregar, você vai ter que entender o que é ser igreja, porque muitas vezes você vai ter que confrontar o espírito do mundo. E você acha que é fácil? As pessoas olhando para você com o nariz torcido. Mas Jesus, olha a vida do meu Senhor. Ele bateu, na época era o espírito da religião. Hoje é o espírito do mundanismo. Hoje é o espírito de Jezabel. Hoje é o espírito de Mamon. São demônios e demônios e demônios. A gente está vendo aí famílias e famílias e famílias. Eu vou pregar em algumas cidades do interior aqui do Nordeste. É difícil você achar um casal casado uma única vez. Difícil dentro da igreja. O cara casou, está casado com a esposa. Geralmente, a maioria deles é o terceiro. Você acha que isso não tem uma raiz espiritual? Aí você tem que chegar lá e pregar contra o divórcio. Cara, não é fácil. Não prega não, pastor, porque aqui só tem divorciado. Cara, eu tenho que pregar a palavra. Porque senão, você já divorciou, resolve sua vida. Agora, os seus filhos precisam aprender a verdade. Tem uma geração vindo aí atrás da gente. Nós somos responsáveis. Eu não quero que os jovens dessa igreja, das igrejas Amor e Fé, carreguem uma visão de que o apóstolo Rogério, que é o pastor da igreja, ele concorda com tatuagem. Nunca vocês vão ouvir isso da minha boca.
que concorda com a música do mundo. A igreja fulana, não me interessa o que ele saiba. Eu tenho uma revelação de Deus. A música, ela tem uma inspiração, ou é satânica ou é divina. Você tem que ter uns posicionamentos que vão gerar crise, confronto, renúncia. Porque senão não é o evangelho de Jesus que você está ouvindo. Um evangelho que não te confronta, que não te corrige, que não te deixa mal com você mesmo, não é o evangelho de Jesus. É o evangelho daqueles que querem te segurar por causa do seu dinheiro, não estão preocupados com a sua salvação. Bebida alcoólica, somos totalmente contra. Ah, mas a outra igreja bebe vinho. Você vai beber vinho no inferno, meu irmão. Aqui não. Mas Jesus bebia vinho. A revelação que eu tenho é outra. Zé Pilintra é um tipo de principado que está destruindo as famílias. Não destruiu a nossa casa, a minha casa. Meu pai era alcoólatra. Pela misericórdia e bondade de Deus, que salvou ele antes dele morrer. Davi, ele tinha uns posicionamentos contra as coisas do mundo. Estão entendendo ou não? Você tem que ter uns posicionamentos, irmão. Nós não podemos ser um evangelho do politicamente correto. Nós estamos tratando com coisas espirituais. Aqui não é um clube social. A igreja de Jesus não é um clube social. A igreja de Jesus é um povo que decidiu confrontar o sistema desse mundo por amor a uma pessoa. Beijo de língua dos jovens. É comprovado cientificamente que isso é relação sexual. Você vai liberar os seus jovens para ficar defraudando o corpo, que é santuário de Deus. Existe uma visão de um alinhamento no espírito, na alma e no casamento, um alinhamento no corpo. É um processo. Tem a mesma fé? Tem a aprovação das autoridades, dos pais? Tem um alinhamento de propósito? Tem. Beleza. Orou? Tem uma palavra? Você casa com a pessoa, você casa com o passado dela e com o futuro dela. Você não casa só com a juventude dela ali. Mesmo porque a beleza da juventude, essa rosa aí vai murchar, meu irmão. Você vai ter que ficar com ela. Todos nós. Por isso que você tem que estar em Deus, para você ter uma visão de que eu não sou pastor de pessoas individualmente, eu sou pastor de famílias. Eu não penso apenas nos jovens por causa de um relacionamento, o problema é seu. Não, eu tenho responsabilidade diante de Deus e com a sua vida. Eu já fiz mais de 200 casamentos, nem sei quantos casamentos na minha vida. Eu tive notícia de um só que separou. Porque se você não zela, posicionamentos, o adorador, ele tem que ter posicionamentos. Por que Deus amava Davi? Por que Deus tem saudade do tabernáculo de Davi? Porque Davi foi um adorador fervoroso. Davi não negociou com o diabo. Davi era apaixonado por Deus. Ele era apaixonado pela presença de Deus. Davi desejou, mais do que o reinado, mais do que qualquer coisa,
mais do que casamento, qualquer outra coisa na vida dele, desde a sua juventude, Davi queria a presença de Deus. Ele derrubou exércitos, gigantes, poderes religiosos. Davi entrou em fortalezas que ninguém havia entrado, por causa do amor a Deus. Ele estabeleceu um modelo de adoração profética, que está até hoje nas igrejas. 3.000 anos depois, Davi ensinou o povo. Davi focou nas famílias. Davi, ele abriu mão de tudo que ele era, de tudo que ele tinha. Ele perdeu uma esposa endemoniada, chamada Mical. Era um espírito que confrontava a adoração. Esse espírito de Mical, ele sempre afronta o adorador. Não concordo, isso é radical. É o espírito de Mical, porque a pessoa não consegue adorar na dimensão que você adora. Então, ela quer te trazer para a dimensão onde ela se encontra. Ele foi humilde quando caiu, fazia confissão de pecados diante de Deus, colocou Deus acima dos seus amores terrenos, entesourou riquezas para edificar uma casa ao Senhor. Ele abençoou gerações. Davi viveu e lutou na terra para levantar o nome de Deus. Ele não descansou até que o nome de Deus fosse adorado entre as nações. Ele vencia as nações e ele adorava a Deus no meio das nações. E aquilo agradou o coração de Deus. E quando ele escreve o Salmo 2, o Senhor fala com ele: porque você agradou o meu coração entre as nações, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra, até onde você der conta de ir na sua vida. Porque você adorou o meu nome, você me honrou, você não me colocou no nível dos outros deuses, você me colocou no lugar de honra, Davi. Não faltará descendente para você, Davi. O seu trono é perpétuo. De você, Davi, vai nascer aquele. Porque há uma transferência geracional. Então, o que eu quero te fazer uma pergunta hoje: que legado você vai deixar para os seus filhos? Você vai deixar dinheiro, tijolo? Ou você vai deixar uma paixão? Eu lembro até hoje, quando a Rebeca, na adolescência dela, estava lá me dando trabalho. Queria ir para uma festa do mundo, na escola dela. Eu falei assim: ó, você vai para o céu, nem que seja no bicudo. Você não vai nessa festa. Não abra mão dos seus filhos para o mundo. Não negocie. Ah, eu sou amiguinho do meu filho. Eu não sou amigo dos meus filhos, eu sou pai dos meus filhos. Amigas tem na escola, eu sou amigo também. Eu dou destino, dou provisão, cuido deles, mas eu aponto um caminho para a vida deles. Estão todos aqui agora. Você tem que deixar um legado para os seus filhos. Davi, ele marcou os céus de tal maneira que Deus falou assim: não faltará na sua descendência um homem que esteja na minha presença. Que tipo de adorador você quer ser, meu irmão? Você quer ser membro de igreja? Outro ponto. Por que Deus amou o tabernáculo de Davi? Porque ali o seu povo aprendia a amá-lo. Porque o povo aprendia a odiar os outros deuses.
Porque ali Deus derramava o amor dele sobre as pessoas. Ali Deus ungia a nação para adoração. Era um ambiente onde havia muita unção. Na adoração do tabernáculo de Davi, o céu e a terra se encontravam. Davi estabeleceu na terra um modelo dos céus. Porque ali o povo adorava a Deus, eles honravam a Deus como rei de Israel, eles levantavam uma adoração espontânea, o povo se alegrava, cantava canções de adoração aos atributos do Senhor, profetizava o amor de Deus pelo homem. No ambiente do tabernáculo de Davi havia adoração contínua, o trono de Deus era estabelecido ali. Deus governava sobre Israel nos tempos de Davi. Eles nunca perderam uma batalha. Você quer prosperar na vida? Deixa de ser burro, cara. Traz Jesus para a sua vida. Adore a Deus. Fica com essa ideia errada que você vai comprar. Eu vou dar dinheiro, vou dar ali para repreender o devorador. Meu irmão, Deus não repreende o devorador por causa do seu dízimo. Ele repreende por causa de você. Por vossa causa repreenderei o devorador. Não adianta você dar um dízimo se o seu coração não é dele. Estão entendendo? Deus é a sua fonte, é a sua prosperidade, é o seu amor, Ele é o sua comida, Ele é o pão, a sua água, Ele é o Senhor da sua vida. Você tem na sua casa um ambiente, você adora a Deus, você é apaixonado por Deus. Irmãos, você vai começar a ficar bom na hora que eles começarem a te chamar de fanático. Você está começando a converter. Cara, mas você só fala de Deus. Cada um fala do que ama, a boca fala do que o coração está cheio. Eu não sei falar de outra coisa. Eu até tento às vezes. Eu só sei falar da Bíblia, irmão. Você vai conversar comigo, eu vou ficar um cara chato, porque é a Bíblia. Hoje eu estava conversando com o Yuri, debaixo lá do pé de manga. E a gente só falava da Bíblia, porque isso estava assim e tal. Pá, eu falei, cara, que doido isso. Você é um adorador. Você é apaixonado por Jesus. Você vai fazer suas escolhas ao longo dessa vida. Você vai ter que fazer muitas escolhas. O Senhor tem um propósito na sua vida. Ele quer se revelar através de você. O adorador, ele não conhece a história de Deus, ele conhece a Deus. O adorador não conhece a história de Jesus, ele conhece o Jesus da história. O adorador, ele não fala de adoração, ele fala de quem ele adora. Um adorador, ele vai além da música, além do dinheiro, vai além de tudo. Deus está acima de tudo. Você vai ser muito pressionado, meu irmão. Eu quando dava aula na faculdade, vocês não imaginam as pressões que eram. Pressão dos alunos endemoniados, professores endemoniados, crente ferido com a igreja, desviado. Se encontrava tudo. Você vai encontrar situações no seu dia a dia, na sua empresa, na sua família, no seu trabalho, que vai provar a intensidade da sua adoração. Entendeu, Davi? Se você não parar de adorar esse Deus, eu te mandar embora. Está aqui a carteira.
Eu estava dando aula, me chamaram lá, coordenadora pedagógica, diretor da faculdade. Professor, estão dizendo que o senhor faz proselitismo religioso dentro da sala, defendendo religião dentro de sala. Eu falei, se eu não puder falar do que eu creio, essa escola não me cabe. O mundo está assim porque esses jovens precisam conhecer a Deus. Enquanto eu estiver aqui, eu vou falar do que eu acredito. Todo mundo aqui sabe que eu sou pastor, que eu sou cristão. Como é que eu não vou falar de Jesus? Você vai ser provado. Você vai ser provado. Quando eu converti, eu estava com o dízimo, não tinha nada na minha casa para comer. Você vai ser provado. Eu estava com o dinheiro do dízimo em cima da mesa. Os armários vazios, não tinha nada para comer, era só eu e a Cris. Não sei se ela lembra disso. E eu falei, olha, eu não vou tocar nesse dinheiro, é do Senhor. Novo convertido. Eu orei a Deus. Daí a pouco, bate a porta. A minha sogra, cheia de sacola. Eu estava dentro do ônibus, me deu vontade de trazer isso aqui para vocês. O adorador tem experiências com Deus. Por isso que eu não falo mal da minha sogra nunca. Eu quero levar ela para a cruz. É vocês que não entendem. Então, você vai ser provado no financeiro, você vai ser provado na família, você vai ser provado na vida sentimental, você vai ser provado no ministério, porque às vezes, outro ponto, a pessoa ama mais o ministério do que a Deus. Ele quer ver a igreja dar certo. Cara, eu não quero ver a igreja dar certo, eu quero fazer a vontade dele. Eu já confesso meu pecado, eu já pensei muito em como que eu vou fazer a igreja dar certo. Mas a gente vai convertendo. Aí o dia que eu converti, e eu estou convertendo ainda, eu falei assim, eu sou um pastor, eu sou um profeta, ou eu sou um palhaço de auditório? Para agradar as pessoas. Eu não sou um palhaço. Eu não posso ler esse livro, ter comunhão com Deus e viver uma vida preocupado se a pessoa vai sair da igreja ou não. Se eu tiver essa preocupação, eu não sou homem de Deus. Então aquilo para mim foi uma conversão. Você não pode amar mais o ministério do que Jesus. Eu amo mais Jesus, irmãos, do que as festas, do que o PDA, do que o PDI, do que o PDJ. Todas as vezes acontece e é intenso. Às vezes eu saio 3, 4 da manhã aqui, 8 horas eu já estou aqui pregando de novo. Mas quando dá o meu horário, eu levanto e oro. Não é porque eu estou na festa, porque eu não tenho comunhão com Deus. Você não pode amar mais o ministério do que a Deus. Você não pode amar mais a você do que a Deus. Eu quero concluir dizendo, se esforce para converter. Eu estou no caminho, estou me esforçando. Eu não quero passar por esse mundo aqui, irmãos. E quando esse corpinho lindo aqui tombar, diz o poeta, que Deus o tenha em bom lugar. Porque todo mundo que morre fica gente boa. Já viram isso? O cara era um bandido, um safado, um pilantra, ladrão. Mas morreu. Ele era tão bom. Que bom que maltratava a esposa, os filhos, cachaceiro, mulherengo, torcia para o Atlético. O cara todo endemoniado. Aí, morreu. Ele era tão bom. Que bom, cara. Isso é alma. Estou com pena do Atlético ano que vem, que vai enfrentar o América.
Nós vamos pegar vocês na curva. Porque o coelho é da Páscoa. Foi pior do que torcer para o América. Então, cara, se prepare para a eternidade. Estão entendendo, irmãos? Não viva uma vida cristã igual a gente está vendo aí não, irmãos. Eu me recuso, estou fora dessa vida aí. Eu quero Jesus. E se você amar Jesus mais do que eu te mato. Você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Este é o maior de todos os mandamentos. O dia que a gente entender isso, amarás, pois, o Senhor, o teu Deus. Há uma medida de amor por Deus no seu coração. Deus teve saudades do tabernáculo de Davi. Porque o tabernáculo não era um lugar, é um lugar espiritual hoje. É o coração, você é o tabernáculo. Eu quero amar a Deus como Davi amava. Eu quero ser um homem, você um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Você vai ser provado, você vai ser atacado. Espere isso. Eu não estou falando isso para te agradar, eu estou falando a real. Se você decidir amar a Deus, você vai ser provado, atacado no trabalho, família. Não queira viver uma vida. O dia que você for perseguido por causa do seu amor por Jesus, é porque você está no caminho certo. Se você nunca foi perseguido por causa do seu amor, tem algo errado na sua maneira de relacionar. Nós não podemos amar Jesus e viver no curso desse mundo. Nós não podemos amar Jesus e continuar sentando na frente da televisão como se isso fosse normal, vendo o homossexualismo, vendo os filmes lá, põe os boiola lá, os caras que põem mulher com mulher na frente das nossas crianças e a gente achar isso é normal. A gente não pode falar que ama Jesus e vendo a destruição dos valores cristãos dentro da nossa casa. Você não pode, meu irmão. Você é um adorador. Você é um adorador. Desperta, adorador. Desperta. Você foi chamado para ser santo. Separado, um homem e uma mulher cheio do Espírito, seus filhos, sua casa, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Jovens, case com um jovem que ama a Deus. Se eu fosse uma moça, eu ia casar com um rapaz que toca teclado, que chama Isaías, lá de Duque de Caxias. Entendeu, Ellen? Não sei se estou conseguindo te transmitir essa mensagem. Cai matando, irmã. O mercado está escasso. Procure um homem ou uma mulher que ame a Deus mais do que você. E se o seu marido, você quer casar, ele está ali, Isaías, escondendo, né, bigode? Se você tem um cônjuge que ainda não ama a Deus, ajude ele a amar a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sai desse PDA mais apaixonado. Mais apaixonado por Ele. Mais apaixonado por Ele. Mais
mais apaixonado por Ele. Eu sou apaixonado por Jesus, irmãos. Eu amo a Deus. Ele sabe que eu amo Ele. E você? Feche os seus olhos. Tem outros amores no seu coração. Derruba eles hoje. Não há ninguém como Tu, Senhor. Só Tu és digno. Dance a ponto de incomodar aqueles que não sabem adorá-lo, como Davi. Escreva palavras, poesias, salmos, cânticos espirituais. Seja intenso no que você faz. Não pare por ninguém, nem por nada. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Neste lugar, Tu és real. Se você pode, coloque-se de joelhos. Vamos nos prostrar como Jesus nos ensinou. Vou me entregar totalmente. Declare o seu amor por Ele aí. Declare quem Ele é para você agora. Ele está te ouvindo. Abrir os olhos do meu O Senhor é tudo para mim, Jesus. coração. Ensina a te amar mais, que eu não sei. Eu posso te enxergar. Ensine a te buscar cada dia da minha vida. Não me deixe perder, Deus, o amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Derruba os ídolos do seu coração, meu irmão. Vale a pena. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és o meu refúgio e a minha salvação. A quem temerei? Que Ele cresça, que eu diminua.
que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti Você perdeu, Pombagira. De ti Você perdeu. Você perdeu, Zé Pilintra. Espírito de idolatria, Jesus te repreende. Espírito de vício, de perversão, vai saindo. Sai do meio da igreja, sai das famílias. Sai, Mamon, tranca a rua do inferno. Em nome de Jesus, saia. que Ele cresça, Jesus é o que eu Senhor. diminua, Todo joelho que Ele dobrará, apareça, toda língua confessará. que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora a queda de todo o altar das trevas. Eu repreendo agora em nome e na autoridade de Jesus Cristo, Deus, todo poder espiritual maligno que tem, ó Deus, assolado o coração dos teus filhos, que tem, ó Deus, trazido enganos, trazido, ó Deus, sofrimento. Meu Pai, eu declaro o sangue de Jesus agora, destruindo as obras do diabo. A tua palavra diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, porque amaram mais a Deus do que as suas próprias vidas. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, quebrar toda maldição nas famílias, nos corações, e que venha tempos de um ambiente de glória em cada família, que o Senhor possa curar corações, curar a alma da tua igreja, e que Jesus seja único, que a verdade prevaleça, que a santidade prevaleça.